A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos ao vivo. O jovem Jonas, ele não se manifestou, ele não se pronunciou em nenhum momento, mas isso não me impede de estar trazendo este tema, essa mensagem, que é sobre a cruz. Eu vou falar nesta noite sobre a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário, a morte do nosso Senhor. Queridos irmãos, irmãs que estão entrando, eu vou falar nesta noite a respeito da morte de cruz, o sacrifício de Cristo, o propósito do Calvário, o significado da morte do nosso Senhor. Já digo, o Jonas, ele não se pronunciou, ele havia me chamado para poder estar fazendo o vídeo, mas não pronunciou. Mas isso não me impede de pregar a palavra de Deus, amém? Queridos irmãos, irmãs, se durante a live você me vê tendo essa tosse, é porque eu estou com uma tosse alérgica seca. Mas vamos falar daquilo que temos ouvido e aprendido, que é a palavra de Deus, amém? Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Você que tem a palavra de Deus, acompanhe a respeito do significado da cruz. Isaías 53, a profecia, ela está lá em Isaías, o profeta messiânico. Olha o que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olha isso, não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha o que diz, versos 4. Verdadeiramente, olha que a Bíblia fala, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Aleluia. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Como eu disse, queridos irmãos, o jovem Jonas, ele não pronunciou, eu liguei para ele, ele não me trouxe o retorno. Então, por compromisso à palavra, porque o crente ele fala sim, sim e não, não, o que passar disso é procedência maligna. Então estou eu aqui com compromisso com Deus para falar da palavra dele para você, amém? Queridos irmãos, hoje eu vou falar sobre Jesus e a sua morte, o grande significado da cruz do Calvário, a morte de cruz. Aquilo dali foi um instrumento, a cruz era usada como um instrumento de tortura romana. E apesar que a cruz já estava lá na época do Egito, os egípcios, se você pesquisar aí no Google, foto de cruz de Egito, você vai ver aquela cruz que é usada ali por cima, né, ali por baixo, e junta o ligamento por cima do olho de Horus,
né? É uma cruz que está ali. Então a cruz, ela tem um significado de tortura, um significado do que? De paganismo. Sim, a cruz, ela é maldita, ela é maldição. É por isso que em Deuteronômio fala que todo aquele que é pendurado na cruz, no madeiro, é maldição de Deus, é maldito de Deus. Sabe o que eu quero falar? Jesus, ele se fez maldição por nós. Ele levou a maldição do pecado, a consequência do pecado. Ele se fez maldito por nós, como está em Isaías, que eu li aqui agora, eu fiz menção. Sobre ele, sobre Cristo, sobre a cruz do Calvário. Eu costumo falar que o madeiro é até pesado, mas a cruz, o madeiro, ficou mais pesado, porque os meus e os seus pecados estavam sobre ele. Então Jesus, queridos irmãos, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e pela sua pisadura, né? Quando fala pelas suas pisaduras, fala assim: cada passo que ele deu em Jerusalém, cada gota de sangue que, aleluia, jorrou, saiu do seu corpo, nós fomos sarados. Rabasté. Nós somos sarados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos santifica, aleluia, glória a Deus, e nos dá a vida eterna. Então isso é tremendo. Em Marcos capítulo 10, 45 diz assim, ó: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Eu sou essa ovelha perdida que foi encontrado pelo esse pastor tão lindo que é Jesus. Eu vou citar um texto aqui muito conhecido, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha isso, Deus, o Pai, enviou o seu Filho unigênito para morrer no teu lugar, no meu lugar. Eu quero falar para você que está assistindo essa live, que vai assistir esse ao vivo, aquela cruz não era para Cristo. Sim, o madeiro, aleluia, o peso daquela cruz não era para ele, não era para o mestre. Sabe para quem era? Ó, era para você, era para mim. A cruz de Cristo não era para ele. E nós vemos isso claramente na crucificação, quando um dos ladrões disse: eu era para estar aqui, eu tenho que estar aqui, eu pequei, eu errei, mas ele não. Ele é santo, ele é digno, aleluia, ele é justo. Então um dos ladrões reconheceu que aquela cruz não era para aquele que estava no meio, que era o nosso Senhor. Um dos ladrões falou: olha, eu roubei a vida inteira, eu sim tenho que estar aqui, mas ele não. Nele não foi achado, irmãos, aleluia, defeito. Em Jesus não foi achado pecado. Ele não pecou, ele não errou, aleluia, ele é perfeito. Ele é o sacrifício perfeito do Pai. No Velho Testamento, todos os animais eram sacrificados, e havia alguns animais que tinham que ser, aleluia, ali separados, descartados, porque havia enfermidade, havia, aleluia, ossos quebrados, havia manchas, havia defeitos, enfermidades, doenças, aleluia, em animais do Velho Testamento, e não podia ser feito o sacrifício, porque estavam o quê? Errantes. Eram animais, aleluia, que tinham problema, mas Jesus não. Jesus é aquele que está escrito assim, ó, aleluia, glória a Deus, em João 1,29, olha o que diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, o profeta, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele tira o pecado do ímpio e faz ele justo. Hoje nós somos justificados, justo, não pelas minhas obras, não pelo meu conhecer, pela minha sabedoria, não pelo meu muito falar. Eu sou justificado, eu sou justo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu sou, aleluia, remido, eu sou santificado, purificado, separado, dedicado a Deus, porque Jesus assim o fez, aleluia, morrendo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, irmãs, que
toda a Bíblia, ela profetizou Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, ele é o cristocêntrico da Bíblia. A Bíblia é Cristo, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, a Bíblia é Cristo. Cristo é, aleluia, o verbo de Deus, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O tema, aleluia, do vídeo é a cruz de Cristo, a morte do Salvador. Nós vemos lá em Gênesis, irmãos, que quando Adão e Eva pecou, houve o que? A separação. Sim, o pecado nos separa de Deus. E a Bíblia vai falar que agora Deus, na sua onisciência, ele preparou a pelagem, ali a roupa, ali, aleluia, para Adão e Eva cobrir a sua nudez, porque nudez representa pecado, pecado é a nudez, representa vergonha. Adão e Eva se escondeu de Deus, na mente deles, né? Se esconderam de Deus atrás de uma árvore, porque assim o pecado faz. O pecado nos deixa, aleluia, com vergonha, o pecado nos deixa afastado, o pecado traz, aleluia, desgraça, traz maldição. Então nós vimos que Deus preparou ali um animal, ele, aleluia, matou ali um animal, da pelagem ali, da roupa, aleluia, do pelo ali, aleluia, do animal. Deus fez a vestimenta para Adão e Eva. Ali estava mostrando Deus cobrindo a vergonha do homem. Cristo cobre a nossa vergonha. O sacrifício de Jesus cobre a nossa vergonha. O pecado traz vergonha, o pecado traz escândalo. Mas Jesus não. Jesus, ele vem e tampa as brechas. O sangue de Jesus tampa as rachaduras da nossa vida e nos faz homens e mulheres diferentes, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, renovados, santificados, purificados e remidos no sangue de Jesus. Queridos irmãos, vamos dar sequência. O salmista, ele fez um ato profético sobre Jesus. Olha, eu vou abrir aqui Salmos 22, olha isso daqui. Olha só o ato profético de Jesus na Bíblia. Salmos 22, olha só. Olha o que diz. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra de Jesus na cruz falando, né? Pai, por que me desamparaste, me abandonaste, né? Olha só, por que te alongas das palavras do meu bramido e ela não me ajuda? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Olha só, irmãos, aqui é interessante, ó. Verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus foi desprezado. Nós vemos aqui no verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo... Olha isso, ó. Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tenho prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Então nós vemos aqui o Pai, né, irmãos? Deus, aleluia, através do salmista Davi já sendo um profeta de Deus, aleluia, pelo Espírito do Senhor, trazendo uns salmos messiânicos. Isso é identificado, irmãos, que Davi, aleluia, ele profetizou no Espírito. Nós vemos isso no Salmo 110, né? Disse o Pai, o Senhor, né? O Deus Pai disse ao Senhor Jesus, o Pai falando para o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escábulo, né? Por debaixo dos teus pés. Então nós vemos que Jesus, aleluia, ele teve que passar aquela cruz, Jesus, ele teve que ter aquela morte, para que eu e você, aleluia, hoje, a vida eterna, ser, aleluia, adquirida por Cristo. Porque, irmãos, se Jesus não tivesse morrido, todos nós estaríamos em um só caminho, o inferno. Mas a morte de Cristo abriu outro caminho, que é para a salvação, para o céu. Então, irmãos, não rejeite a cruz, não rejeite o Jesus dela. Eu quero falar isso aqui, foi até bom ter falado essa parte que me trouxe na memória o que eu tenho que falar. Queridos irmãos, a cruz em si, ela não salva. Não há poder, aquilo dali não é um amuleto. É por isso que nós, protestantes, não usamos cordão de cruz. Nós não usamos pulseira de cruz. Eu não uso camisa de cruz, com símbolo da cruz, porque eu sei que a cruz em si não tem poder para nada.
até então em Deuteronômio diz que ela é o que? Um instrumento de maldição. Então não usa cruz. Aleluia, a cruz, aleluia, ela não tem poder. Mas o homem, o varão que foi pendurado, crucificado lá, ele tem. Aleluia, ele sim tem poder, porque ele foi, aleluia, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso é profético. A Bíblia fala: Senhor, não ficarás a minha alma, aleluia, glória a Deus, no Sheol, né, aleluia, na sepultura. Tu me levantarás, tu me tirarás, e nenhum dos meus ossos serão quebrados. Nenhum dos ossos do nosso Senhor foi quebrado. Pelo contrário, aleluia, um dos soldados assim o fez com a lança, labassui, né, canta, rabai, e aleluia, feriu ao lado do Senhor, aonde jorrou água e sangue, representando ali, irmãos, o mistério de Deus, aleluia, porque é profundo. A palavra de Deus é água que purifica, o sangue de Jesus também nos purifica, glória a Deus, né? Nós vemos ali no Velho Testamento, não foi porventura o povo que atravessou o Mar Vermelho batizado? Perdão, porventura não foram eles batizados pela água que, aleluia, foi aberta ao Mar Vermelho? Então, irmãos, nós vimos claramente Cristo se movimentando no velho e no novo. Ele é a pedra, ele é a rocha que movia no deserto e dava água. Olha o mistério, dava água para o povo. Olha isso lá, aleluia, o soldado assim o fez e saiu sangue e água. Irmãos, ele tem, aleluia, algo na sua vida. Jesus quer te purificar, ele quer mudar a sua história. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia vai falar que ele foi um servo sofredor. Jesus, ele não se debateu, ele não se contra-ataque ali, ó, ele não pegou uma lança, ele não, aleluia, foi contra eles, porque Jesus tinha poder, e tem. Ele podia naquela época muito bem falar: anjos, vem, guerreia ao meu favor. Jesus podia por muito bem fazer só assim, ó, fôlego de vida, sai de vossas narinas e não adentre mais em vossos pulmões. Jesus podia muito bem, aleluia, fazer isso, mas não fez, porque ele sabia que era necessário ser obediente até morte, morte de cruz, para cumprir o que está aqui, aleluia. A live não será muito prolongada, mas olha o que era necessário Cristo passar na cruz para cumprir isso. Pelo que também, Filipenses capítulo 2, versos 9, pelo que também Deus o exaltou, olha, o Pai, né, aleluia, o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai, é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, irmãos, irmãs, era necessário Jesus morrer para que se cumprisse esta palavra, que o Pai haveria de honrá-lo, pondo-lhe soberanamente, dando-lhe poder. Como diz a Bíblia, foi-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus o joelho se dobre e a língua confesse. Então hoje o Filho, ele tenha nele corporalmente, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade, aleluia. Então em Cristo Jesus, aleluia, nós se movemos, por ele fomos criados e por ele, ele nos chama. Então, queridos irmãos, é necessário, e foi necessária aquela morte. Só que hoje, vem cá comigo, as pessoas estão rejeitando a cruz, o sacrifício, estão rejeitando Jesus por um momento de prazer no pecado, no mundanismo, na prostituição, na idolatria, na farra, na gandaia, nas orgias, nos adultérios. Estão, aleluia, trocando Jesus por um momento na Babilônia. Estão trocando Jesus para ficar no sistema dessas coisas deste mundo. Estão trocando a cruz, o sacrifício, como diz Paulo, porque o evangelho de Cristo, a cruz, o evangelho da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. As pessoas falam assim: para que gritar, para que falar, para que fazer isso, para que pregar nas praças, nas ruas, para que isso, para que andar dessa forma, para que vestir desse jeito, para que fazer isso? Porque o evangelho é loucura para quem está indo ao inferno, mas para nós
que somos salvos, é poder de Deus, aleluia, é dinamis, é unção, é poder, aleluia, é dinamite de Deus na nossa vida, para assim aguardarmos o dia do arrebatamento. Queridos ouvintes, eu almejo aquele dia, eu almejo saber que o Senhor vai me chamar. E tem um hino tão lindo: se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Aí tem uma parte que tá assim, ó: deixou o esplendor de sua glória. Jesus saiu do trono. Ele saiu da posição onde a Bíblia fala em Hebreus. Olha o que fala em Hebreus: o Pai assim o chamou de filho. Não chama os anjos. Ele não assenta os anjos em trono, mas ao filho disse: tu és o meu filho. Olha isso, o Pai falando: a ti eu honrei, a ti todos os anjos de Deus o adore, o preste culto, aleluia, homenagem. Então nós vimos, irmãos, que Deus honrou o filho, porque filho foi obediente. Quando, aleluia, eu e você ser obediente ao nosso Pai Celestial, seremos galardoados, abençoados, bem-aventurados. Jesus foi honrado, ele, aleluia, agora está num nível grande diante do Pai, porque obedeceu até morte, morte de cruz. Ele não deixou a cruz, apesar que o diabo insistiu. O diabo encheu, aleluia, Pedro para falar, né? Não, Senhor, não vai na cruz, não morre não, Jesus, não morre não, Senhor. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Tu conheces somente as coisas dos homens, mas de Deus não, aleluia, não sabes dos mistérios do Pai. Então Satanás estava ali desde já querendo fazer assim, ó: Jesus não vai na cruz, Jesus não sobe, porque Satanás bem sabia que o Tetelestai, né, o está consumado, foi pago, seria dado ali na cruz, e aleluia, a chave do inferno estaria na mão do Mestre, e Satanás perderia, e perdeu, né? Já perdeu o seu governo, a sua autoridade, os seus domínios, aleluia, que ele ganhou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus. Então, queridos irmãos, somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos triunfantes porque o Senhor, aleluia, venceu. Ele morreu na cruz, ele, aleluia, ressuscitou, está à destra do Pai, e a qualquer momento o Pai vai falar: filho, buscai a tua noiva para as bodas do Cordeiro. Então nós estamos aguardando agora só uma coisa: o Pai dá ordem para o Filho aparecer aonde? Nas nuvens, nos ares, e a igreja que foi lavada, santificada, aquele que foi, aleluia, aleluia, o sangue do Cordeiro, aleluia, caiu sobre ele. Apocalipse fala: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito, aleluia, e entrarão pelas portas do céu. Rabasta. Então, irmãos, quando o sangue do Cordeiro está em nós, nós somos vitoriosos, aleluia, nós somos triunfantes, aleluia. E o império, Satanás, o inferno, os demônios, as trevas não tem poder sobre nós, porque o sangue está aqui sobre nós, aleluia. No Velho Testamento, o sangue, aleluia, representando já o sangue de Cristo, foi dado ali nos umbrais das portas, aleluia, dos hebreus, e o espírito da morte não adentrou e não matou os primogênitos. Assim será contigo. Quando o sangue de Jesus está em você, tu pode morrer só o corpo, mas a tua alma não morre, porque a tua alma tem vida eterna pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. Ramanébia, como diz a Bíblia, aleluia, lá em 1 Coríntios 15: morte, onde está a tua vitória? Inferno, cadê o teu aguilhão? Não tem algema. Para quem está no sangue de Jesus, não tem aguilhão, não tem prisão, não tem algema, porque foi, liberto pelo sangue de Jesus. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E outra coisa, o sangue de Jesus nos perdoa, e perdoa todos os pecados, como diz em João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Filho de Davi, Salomão disse: aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, mas aquele que encobre, ele não é perdoado, ele não prospera. Então, queridos irmãos, o sacrifício da cruz foi real. Jesus morreu, ressuscitou,
e está voltando. Que Deus abençoe sua vida, faça menção, medite na lei do Senhor. Como diz o salmista, tenho eu prazer na lei do Senhor e nela medito dia e noite. Que Adonai abençoe tua vida, aleluia, fique na shalom, na paz do Altíssimo.